Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje, fazemos alguns exercícios sobre gráfico de linhas. Então, sugiro, como vocês não têm essas questões no livro de vocês, que em cada slide você dê um pause e tente resolver a questão, tá? Após essa tentativa, você pode assistir o vídeo, voltar a assistir o vídeo novamente e conferir se você acertou ou não. Caso tenha errado, que eu espero que isso não aconteça, tente entender o seu erro. E caso tenha acertado, passe para frente. Caso alguma das questões você ainda tenha algum motivo de dificuldade, na próxima aula faço questão de tirar as suas dúvidas. Bora lá? Bom, na semana de 15 a 21 de setembro de 2008, o governo dos Estados Unidos da América divulgou um plano de socorro às instituições financeiras em crise. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, teve forte variação e obteve no fechamento de cada dia da semana os seguintes valores. O gráfico que representa essa variação é. Então, aqui é claro que não tem como a gente ter um valor exato aqui, né, do gráfico aqui, mas dá para a gente ter algum tipo de estimativa. Por exemplo, do dia 15 para o dia 16, eu saio de 48.909 e vou para 48.989, tá? Então, vou ignorar o 48.000 aqui, ó. De 909 para 989, aumentou, então teve uma leve subida, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, que ele está descendo, então a resposta A já ela não é correta, tá? Se eu tenho a letra D que está descendo, ela também não é correta. Então, eu tenho uma leve subida tanto aqui na letra B quanto na letra C. Bom, de 16 para 17, de 48.900 alguma coisa para 47 alguma coisa, houve uma queda. Então, teve uma queda aqui e teve uma queda aqui. De 47.348 para 48.484, teve uma subida. Então, aqui teve uma subida, aqui teve uma subida. Eu só preciso saber qual dos dois vão ser, né? Bom, de novo, será que foi uma subida tão grande assim? Como é que eu vou saber? Bom, observe que do dia 17 para o dia 18 teve uma subida, né? E aí ficou no patamar de 48.484. 48.484 é um valor que está entre 48.900 e... Não, é um valor menor do que 48.900. Então, o valor final, na hora dele subir, ele tem que estar abaixo do 15. Observe que o 15 está aqui, ó. Então, o valor dele ele tem que estar abaixo. Ele não pode estar acima. Porque aqui está mais de 53 mil. O que inviabiliza, custou sair, hein? Essa letra B. Consequentemente, a minha resposta é a letra C. Ok? Bom, o gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de duas pessoas. O dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das duas pessoas foram iguais é uma questão extremamente simples de observação. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho provavelmente 1, tá? Nesse dia aqui, em cada dia eu vou ter um valor para uma pessoa e para outra. Só que existe um momento que esses valores se encontram, tá? Então a gente percebe, né? Repara aí que existe uma interseção da linha azul e a linha vermelha apenas no domingo, onde cada um produziu 10 quilos de lixo orgânico, 10 por causa disso aqui, ó, tá? Então a resposta seria domingo. Questão de pura observação, ou exclusivamente observação. O gráfico representa em milhares de toneladas a exportação de um determinado produto agrícola da empresa Sucesso, entre os anos de 1990 e 98. Então, começou aqui 90, 91, 92, 93 e aí vai. Analisando o gráfico, observe que a quantidade de toneladas dessa exportação teve média de 53,25 mil toneladas, então vou ter que calcular a média. Então, para calcular a média, eu posso somar 90, mentira, posso somar 20, mais 40, mais 50, mais 60, mais 40 de novo, mais 60, mais 60, mais 70 e mais 50. Tá? E dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, tiraria a média aritmética simples. Mas, ao invés de eu fazer isso, eu vou agrupar alguns valores aqui. Por exemplo, o 40 apareceu aqui e aqui. Então, por isso que ele está multiplicado por 2 aqui, ó. Ok? O 60 apareceu aqui, aqui e aqui. Então, por isso que o 60 ficou multiplicado por 3. O 50 apareceu aqui e aqui, ó. Por isso que ele está multiplicado por 2. O 70 e o 20 apareceram uma vez só, tá? E aí é que eu coloquei o número de vezes que cada um desses saiu. Esse saiu uma vez, esse saiu duas, esse saiu duas, esse saiu três, esse saiu uma, tá? Como eu disse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores, tá? Então, por isso que eu vou dividir por 9.
Eu só fiz isso aqui para fazer um agrupamento, uma espécie de média ponderada, tá? Eu poderia ter colocado 1 vezes 20 aqui, 70 vezes 20 aqui também, para falar em relação aos pesos. Mas fora isso, eu somo esses valores, vou achar 450 dividido por 9, dá 50. Então, aqui está falando que teve média de 53,25 mil toneladas? Mentira. Teve média de 40? Mentira. Teve média de 50? Letra A, verdadeira. Mas vamos verificar as letras C e a letra D aqui, tá? Em 1993, teve um acréscimo de 30% em relação ao ano anterior. Bom, em 93, em relação a 92, houve um acréscimo, sim, mas será que foi de 30%? Bom, eu vou pegar o valor de 50 e vamos ficar por 1,3. Por que 1,3? Porque o valor inicial é 100%. Se eu tenho um acréscimo de 30%, eu passo a ter 130%. Então, o ano de 93 teria que ser 130% do ano de 92, para considerar que ele teve um acréscimo de 30%. Então, multiplicaria por 1,3. Deixa eu passar aqui minha fotinha para cá. Então, seria 1,3 vezes 50, que dá 65 mil. Porém, em 93 não é 65 mil, é 60. Então, isso também está falso. Tá? Então, não houve um acréscimo de 30%. A partir de 95 foi decrescente? Bom, quando o gráfico está subindo, então, por exemplo, de 20 para 40 subiu, a gente fala que essa linha aqui, ou esse gráfico, ele é crescente. De 40 para 50 crescente, de 50 para 60 crescente, agora de 60 para de 60 aqui para 40, ele é decrescente. Tá? Então, cresce de novo. Aqui ele está estável, ele não sobe nem desce. A gente fala que ele é constante. Cresce e decresce. Então, toda vez que sobe, crescente. Desce, decrescente. E estável aqui, ele é constante. Nesse caso, ele fala que a partir de 95 foi decrescente? Mentira, porque 95 está aqui. E de 95 para 96, ele não é decrescente, ele é constante. De 96 para 97, ele é crescente. E de 97 para 98, que ele é decrescente. Então, só a partir de 97 até 98 que eu posso considerar que ele seja decrescente. Então, também é falso. Correto vai a letra E. Na questão do Enem, o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para um período de março de 2008 a abril de 2009. Então, aqui, ó, eu tenho março de 2008 a abril de 2009. Obtido com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Tá? Então, ele fez uma taxa de desemprego nessas regiões metropolitanas. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Então, a gente tem que lembrar o conceito de mediana. Mediana é aquele valor ou termo central. Então, se eu pegar todos esses termos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 termos. Eu tenho que ordená-los em ordem crescente e decidir quem está exatamente no meio. Tá? Lembrando que eu consigo ter um termo central se a quantidade de termos for par. Se for ímpar, eu vou ter 2 termos centrais, vou ter que tirar a média aritmética deles. Tá? Então, ó, no gráfico, identificamos que existem 14 valores relativos à taxa de desemprego. Assim, a mediana será igual à média aritmética entre o 7º e o 8º termo. Bom, organizando os dados crescentes temos. Aqui eu não organizei todos, não. Eu organizei até chegar no 7º e 8º termo. Então, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Porque eu preciso desses dois aqui, ó. Tá? Então, eu vou tirar a média aritmética deles. Ou seja, 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Que vai dar 16 por 2, e aqui não tem nada de 4, gente, desculpa, é 8%. Letra B. Ok? Bom, no gráfico a seguir, temos o nível de água armazenada em uma barragem ao longo de 3 anos. Então, o nível era de 100, o nível aqui, né, a altura aqui da barragem era de 100 metros, abaixou para 90, subiu de novo para 100, depois estabilizou em 100, depois caiu para 80, subiu para 90, caiu para 10, subiu para 100, estabilizou em 100 um tempo, desceu para 90, subiu para 100 de novo, estabilizou. O nível de 40 foi atingido quantas vezes nesse período? Bom, então eu posso imaginar que um 40 esteja aqui. Não precisa ser exatamente aqui, tá? É só para ter uma exposição. Então, eu vou traçar uma linha pontilhada aqui e vou perceber que o meu gráfico ele vai tocar aqui e aqui, nessa linha que está relacionada ao 40. Ou seja, são 2 momentos. Porque na hora que ele estava com 90, ele desce para 10, ele atingiu o 40, nesse momento aqui. Depois que ele vai de 10 para 100, ele também atinge o 40 novamente. Tá? Então, em 2 momentos, na descida e na subida. Se eu tivesse pegado, por exemplo, 95, olha só, ia 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, mais ou menos, que ia tocar ele ia atingir a altura de 95. Ok? Bom,
uma grande empresa do setor automobilístico passou por altos e baixos ao longo dos últimos anos. Analise o gráfico e responda às questões propostas. Considere os termos usados com os seguintes significados. Então, saldo, a diferença entre faturamento e despesas, faturamento menos despesas, lucro é o saldo positivo e prejuízo é o saldo negativo. Tá? Lembrando que faturamento é tudo que a empresa arrecada e despesa é tudo que a empresa gasta. Tá? Então, aqui eu tenho o faturamento dessa empresa e aqui eu tenho o saldo dessa empresa. Em que ano a empresa teve prejuízo? Bom, para ter prejuízo, o saldo tem que ser negativo. Então, ele foi negativo aqui, aqui e aqui. Ou seja, em 2002, 2013 e 2004. Qual foi a despesa em 2005? Bom, eu tenho faturamento e tenho saldo. Por exemplo, em 2005, aqui eu tenho 63 de faturamento e 2 de saldo. Então, o que eu posso pensar? Ó, 2005, 63, que é o faturamento menos a despesa, é igual ao saldo. Eu posso pensar assim, posso fazer isso intuitivamente, eu posso resolver isso como se fosse uma equação. Passo 2 para cá, o x para lá, mudando a operação de ambos. Então, o 2 estava positivo, passou para cá negativo, o x estava negativo, passou para cá positivo. Aí eu vou fazer 63 menos 2, vou achar 61, e a resposta de 2005, a despesa de 2005 será de 61 milhões. De forma análoga, eu vou fazer o de 2002. 2002, eu tenho 76 milhões de faturamento e tive um prejuízo de 6 bilhões. Então, 2002, eu tenho 76, que é o faturamento menos a despesa. Isso vai ser igual a o saldo, que nesse caso foi negativo. De novo, eu vou passar o 6 para a esquerda, o x para lá com as operações inversas, o 6 vai ficar positivo, e aí 76 mais 6, 82. Então, a resposta que é em 2002 foram de 82 milhões. Ok? Bom, então não adiantou nada eu ter o maior faturamento aqui se a minha despesa também foi alta, né? O importante não é tanto ter um faturamento alto somente, é ter um saldo alto. Então fiquem atentos a isso, tá? Quando vocês tiverem a empresa de vocês. É claro que um faturamento maior, a probabilidade de você ter um saldo maior aumenta, mas se você tiver uma despesa baixa e um faturamento mais alto, você vai ter um saldo bem bom e positivo, ou lucro, né? Que é o que todas as empresas buscam. O gráfico a seguir apresenta o número de atletas de times do Brasil transferidos por gramados chineses. Atletas do time do Brasil transferidos por gramados chineses é o título aqui. Aqui eu tenho a fonte que é a CBF, isso é a reportagem da Revista Verde de 2016, e aqui eu tenho alguns valores. Bom, o gráfico a seguir apresenta o número de atletas do time brasileiro de transferência para o gramado chinês, então só repetir o que está falando. Na verdade, eu nem precisava ter esse texto aqui, né? Eu copiei ele sem querer. A partir das informações apresentadas no gráfico, marque V para as afirmativas verdadeiras e E para as falsas. A mediana do número de atletas de times do Brasil transferido de 2007 a 2015 é igual ao número de atletas transferidos para 2013? Então, vou ter que calcular a mediana. Então, novamente, eu vou pegar esses dados, vou organizá-los e vou descobrir quem está no meio. Como são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o termo que está no meio é esse daqui, ó, que é o 26. Tá? Então, ele está falando que é 2013. Então, vem aqui 2013. Mas 2013 é 27. Então, essa alternativa está falsa. A média aritmética simples dos números de atletas de 2007, 2008, 2011 e 2015. Então, ó, 2007, 2008, 2011 e 2015. Vou até tirar aqui, ó. Então, a média aritmética desse é igual a de 2014, é igual a 25, então vou ter que fazer a conta. Deixa eu tirar aqui, que eu acho que eu escrevi aqui. Então, a média aritmética simples é a soma desses 4 valores, que vai dar 100 dividido por 4, que dá 25. Então, a alternativa verdadeira. A moda do número de atletas de times do Brasil transferidos de 2017 a 2015 é de 29. Moda é o valor que mais repete. E o único que repetiu aqui 2 vezes foi 29. Então, é verdadeira também. Ou seja, a resposta é a letra A. Bom, última questão, analisa o gráfico a seguir. Então, aqui eu tenho a evolução das proporções de crianças, jovens e idosos no Brasil. Com base no gráfico, classifica as afirmativas verdadeiras ou falsas. Então, deixa eu só tirar aqui. O percentual de jovens de até 14 anos vem caindo desde 1940. Então, jovens é a linha azul. E dá essa impressão de que ele está caindo sim. Mas aí, um olhar um pouquinho mais atento, a gente percebe o seguinte. De 42,5 para 41 caiu, mas de 41,7 para 42 aumentou.
Então, aqui tem um aumento. Então, essa alternativa aqui é falsa. Tá? Depois a gente vai perceber que estão sempre reduzindo. Mas esse detalhe aqui, ó, pode passar desapercebido, tá? Essa inclinação aqui, bem pequenininha aqui, tá? A máxima diferença entre os percentuais de jovens de 14 anos e adultos de 60 ou mais foi registrada no censo de 1960. Então, a maior diferença foi registrada em 1960? Não. A maior diferença está aqui, ó. Olha a altura disso aqui, ó. 1960 está aqui, ó. Observe que o comprimento aqui é menor do que esse, então também é falso. Se a população brasileira em 2010 era de aproximadamente 190 milhões, então mais de 40 milhões de habitantes tinham 14 anos. Então, vou buscar lá em 2010 e vou buscar 14 anos, 24%. Então, tem que calcular 24% de 190 milhões. 24% de 194 milhões é 0,24 vezes 190 milhões. Isso é igual a 45,6. Bom, 45,6 milhões é maior do que 40 milhões? Sim, verdadeiro. Se o censo de 2000 indicava uma população de 14 milhões 450 mil de idosos no Brasil, então a população brasileira ultrapassava a barreira de 175 milhões de pessoas. Bom, eu vou precisar fazer uma regra de 3 aqui agora, né? Que seria o seguinte: 14 milhões 450 idosos corresponde a uma porcentagem de 8,5. Por que que eu sei? Porque é 2000 está aqui, e são idosos. Idosos é o verdinho, então está aqui. Tá? Então, 14 milhões 450 mil está para 8,5, assim como o X está para 100%, que é a população total. Aqui, eu faria isso aqui, ó, uma proporção. Tá? Então, 14 milhões 450 mil está para X, assim como 8,5 está para 100. Vou multiplicar cruzado, então vou ter 8,5 vezes X é igual a 14 milhões 450 mil vezes 100. Tá? Isso daqui vai dar 1 bilhão 445 milhões, é igual a 8x, 8,5x, o 8,5 está multiplicando, passa para dividindo. O resultado disso é 170 milhões, mas aqui está falando que é 175, ou seja, essa alternativa é falsa. Ok? Então, ó, existem questões um pouco mais elaboradas, outras um pouco mais simples, como essa aqui dá um pouco mais de trabalho, mas a grande maioria a gente usa a questão da observação e às vezes uma regra de 3 ou um cálculo de porcentagem. Tá? No mais, espero que vocês tenham compreendido as questões, espero que tenham entendido a resolução. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima aula.